Graça e paz a todos. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Gostaria de dizer para vocês que é um motivo de muita alegria, de muita satisfação, estar aqui, tendo o privilégio de buscar a face deste Deus maravilhoso. Este mesmo Deus, no qual nós acabamos de entoar louvores a Ele, hinos de adoração, é o mesmo Deus que continuará a falar com você através da palavra. Tenho certeza que até aqui o Senhor derramou em você, derramou em seu coração. Eu gostaria que você, com o mesmo espírito, ficasse atento. É muito importante este momento. Este momento é ímpar, este momento você não conseguirá jamais recuperá-lo. Aproveite este momento, porque o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que podemos pensar ou imaginar, segundo a eficácia do poder dele. Não creia somente. Não sei o que você está passando, Deus sabe. Deus é perfeito. Nós temos diante de nós um texto. O texto está aí na carta de Paulo à igreja da Galácia. Gálatas capítulo 5, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Este texto nos mostra claramente que nós, como filhos de Deus, como servos de Deus, como cristãos, precisamos crucificar a nossa natureza carnal. Isto é básico no cristianismo. Melhor dizendo, para o cristão. E cristianismo é religião, tá certo? Que busca a face do nosso Deus, mas não passa de uma religião. Ser de Cristo é que é a diferença. A diferença é ser do Senhor. E este Deus Todo-Poderoso, Ele nos chama para esta maravilhosa graça e nos pede que crucifiquemos a nossa natureza terrena, crucificando a natureza carnal. Este é o nosso tema. Antes de entrarmos no texto, precisamos atentarmos às questões relativas do reino de Deus. Questões essas que nós precisamos ter sensibilidade para observarmos o que realmente está acontecendo nestes últimos dias. Há um espírito tenebroso, embora ele sempre agiu na raça humana, mas há um espírito maligno, ou espíritos malignos, que tem intensificado nesses últimos dias, nas vidas daqueles que são de Jesus. O mundo jaz no maligno, mas aqueles que são de Cristo, eu não sei quanto a você, mas nós precisamos perceber que há uma nuvem que assola toda a raça humana nestes últimos dias. Esta pandemia é um sinal de alerta, é uma conclamação de Deus a nós que somos da luz. A nós que precisamos enxergar com toda sensibilidade de espírito as coisas relativas
do reino de Deus. E sabermos de qual lado estamos, se inseridos no reino de Deus ou do lado contrário. Não basta sentar aqui entre essas quatro paredes e achar que é. Gálatas capítulo 5 mostra claramente que são as nossas obras que diz quem eu sou. E Jesus também disse isso nos evangelhos. Portanto, com o objetivo de evidenciar a nossa natureza e tentar com a palavra eliminar ao máximo, eu digo a você que a cada dia muitos têm caído nas estratégias do mal, onde os olhos estão fitos somente nas coisas do aqui, agora, nas coisas relativas que estão normalmente entre o berço e a sepultura. Não foi para isso que Deus nos chamou. Ele nos chamou para vivermos esta maravilhosa graça. E também a cada dia, a carne tem aderido mais a este mundo, essas questões do mundanismo dentro da nossa casa. Paulo, ele fala claramente acerca dos frutos da carne e dos frutos do Espírito. Nós precisamos evidenciar aquilo que traz vida, aquilo que a minha existência precisa para enxergar a eternidade, para vislumbrar a eternidade e começar a vivê-la aqui. Vocês estão entendendo? É importante que entendamos, para que sejamos fortalecidos na força do poder de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Onde o próprio Deus diz que eu devo me revestir de toda a armadura de Deus, para que eu venha a ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a minha luta e nem a sua luta é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais. É sério. É muito sério. A cada dia, um dos conselhos áureos da palavra está sendo apagado, que é: o meu justo viverá por ou pela sua fé. Abacuque capítulo 4, versículo 2, diz claramente: nós não atentamos a uma questão em que o justo de Deus viverá pelaquilo que você acumula como fé no seu coração, na sua consciência e na sua vida. E eu não posso viver a fé de ninguém, e nem viver buscando por osmose a fé de alguém. Eu preciso enfrentar, eu preciso exercitar a fé, ela precisa crescer em mim, para que eu vislumbre as coisas, repito, relativas do reino, e usufruí-las, e usufruir de todas elas, todas. Então, como já foi dito, sem o fluir do Espírito, que é o ponto que ataca, é o ponto que o mal ataca, é o ponto que vem a tristeza na vida do ser. Muitos estão tristes por não ficar atento a este fluir do Espírito. Meus irmãos,
não vamos viver como temos vivido. Muitas vezes negligenciando essas questões, porque o reino de Deus, o reino dos céus, não é comida e nem bebida. Não é, mas é alegria, é paz, é amor, é graça, é serviço, é misericórdia. O reino de Deus, ele é abrangente. Quando estamos inseridos nele, nós percebemos que infelizmente existe um reino das trevas. Embora aqueles que estão no reino das trevas não podem perceber jamais, porque não foi acendidos. A luz, infelizmente, neles não acendeu. Mas dá para você perceber, tranquilamente. Então, sem o fluir, como já foi dito, que é o ponto que o mal ataca, as obras da carne crescem. E muitos se perdem. Então, para crucificar a nossa natureza terrena, a primeira verdade a ser internalizada, e o sermão será transcorrido. Eu vou transcorrer o texto, eu vou detalhar um pouco mais o texto, o sermão não vai ser expositivo. Eu gostaria que vocês lessem comigo. A primeira verdade a ser internalizada é: a liberdade é limitada pelo amor de Deus em nós. A liberdade, ela é limitada pelo amor de Deus em nós. A liberdade que nós achamos que temos no mundo, o amor de Deus me mostra como eu devo viver esta liberdade. Eu não devo pensar que a liberalidade é algo que deve ser vivido de forma desenfreada. Versículo 13, capítulo 5 de Gálatas, da carta de Paulo aos Gálatas. Vamos? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, essa frase está no imperativo, afirmativo, contrapondo a tudo que Paulo falou até agora. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. A palavra ocasião tem a ver com circunstância oportuna. No momento oportuno, a minha carne abocanha e desfruta do pecado que ela abriu brecha para que ela viesse a viver. No momento oportuno, a carne ela fica procurando o momento exato para desfrutar do pecado. E olha só, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, em um só código, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Se vivermos devorando uns aos outros, é porque está faltando conexão entre nós. Porque nós somos interligados, nós somos conectados por um único Espírito. O Espírito de Deus, o Espírito Santo nos interconecta. E a segunda verdade é que precisamos crucificar a nossa carne, a nossa natureza carnal. Isto é um fato cabal em nossas vidas, evidenciando o fruto do Espírito. Aí Paulo entra mostrando quais são os frutos da carne e os frutos do Espírito. Versículo 15, digo, porém, andai,
também está no imperativo afirmativo, que é esse modo verbal que expressa ordem, que é esse modo verbal que expressa uma proibição, ou um convite, ou um conselho àquilo que é bom, ou um pedido de Paulo. Aqui no caso, o autor, ele tem o objetivo de levar o interlocutor a realizar a ação sugerida ou ordenada por ele aqui neste caso. E o autor nada mais é do que o Espírito de Deus. Ele quer que obedeçamos a palavra. Por que tudo isso? Porque, versículo 17, porque a carne milita contra o Espírito Santo. E o Espírito de Deus, em nós, milita contra a carne. Por quê? Paulo diz o porquê. Porque os desígnios de ambos, o caminho do Espírito Santo, ele está sempre em contraposição ao espírito carnal que habita em nós. A carne milita contra o espírito, ou seja, milita contra a carne em nós. O Espírito Santo milita contra a carne o tempo todo, porque eles são opostos entre si. A carne, ela tem o mesmo caminho do predador. Ela tem o mesmo caminho do ente egótico. O ente que olha somente para si próprio. A carne, ela alimenta exatamente o egocentrismo. Ela tem este caminho e nunca vai mudar. Se eu não tiver o Espírito de Deus operacionalizando no meu ser, para que haja vida, meu Deus. Por isso que eu disse logo no início, nós precisamos estarmos atentos às coisas relativas ao reino de Deus. Esta pandemia trouxe um esfriamento de um modo geral, mas isso não é normal. Nós temos que lutar contra isso, porque a carne está militando contra o Espírito Santo o tempo todo. O tempo todo. Porque são opostos entre si, ainda no versículo 17, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas uma conjunção que indica também oposição, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Quem anda no caminho do Espírito, quem anda no caminho do Evangelho, quem anda a favor daquilo que não transgride, quem anda não desobedecendo, esse não maltrata, esse ama, literalmente. É isto que o próprio Paulo está dizendo. Ele estava escrevendo exatamente para uns cristãos judeus que estavam voltando à lei, aos rudimentos da lei de Moisés. Eles achavam que não dava mais para viver aquilo que trazia liberdade pela graça. Eles queriam voltar aos rudimentos da lei. E Paulo estava dizendo, não, vocês não vão trocar a liberdade que vocês têm em Jesus, para dar ocasião à carne, para fazer com que a lei venha matar vocês. A lei serviu para apontar Jesus, agora vocês estão nele, por que vocês querem voltar? Por que vocês querem retroceder? Por que vocês não querem viver as coisas relativas ao reino? Por que vocês não querem deixar o Espírito de Deus fluir em vocês? E a carne está predominando. Impressionante esta carta.
Repito, 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Quando Jesus estava falando de prostituição, ele não estava afirmando ou direcionando diretamente à prostituta. Ele não estava falando dela exclusivamente. Muitas vezes, naquela época, a prostituta, se ela não se vendesse, ela não comia. Principalmente se ela fosse excluída da sociedade, no caso aqui, judaica. Se ela fosse excomungada da sua casa. Se o marido a expulsasse da sua casa. E principalmente se aqueles fariseus hipócritas a condenasse. Jesus não estava falando disso. Ele estava falando exatamente daqueles fariseus que nas escondidas iam e pagavam essas prostitutas e às escondidas a maltratavam. Pegavam a prostituta e pagava ela para fazer dela uma pessoa que não fazer uma pessoa que não fosse de fato um ser. Deixasse ainda mais arrasada do que ela já estava. Então Jesus claramente ele mostra que uma prostituta até mesmo, ela não pensava exatamente no sexo em si. Ela pensava naquele exercício como algo que ela precisasse daquela função para se alimentar. Agora, os hipócritas da lei, que muitas vezes a massacravam, era exatamente para esses que ele estava falando. E o verdadeiro prostituto é aquele que paga, é aquele que a busca, é aquele que maltrata, de quem faz com que uma pessoa daquela fosse um objeto, esquecendo que ela fosse de fato um ser humano. Foi por isso que Jesus disse aos fariseus, aos saduceus, aos principais religiosos, nos seus dias, lembrando que Jesus estava falando para uma época, para um povo, e este livro também é um livro escrito num tempo, naquela época, há 2000 anos atrás. Ele estava falando nos seus dias que muitas meretrizes os precederiam aos escribas e aos fariseus no reino dos céus. Mateus capítulo 21, versículo 31. Eles não eram a prostituta, obviamente, mas eles pagavam nas suas escondidas, como já foi dito. Eles eram capazes de irem a um lugar secreto e pagarem e desafogarem das suas próprias doenças, das suas próprias taras. Era para esses mesmos. Quanto mais religiosos ou oprimidos pela religião, mais tarados eles ficavam. Estão achando que eu estou brincando. Isso é o que mais temos na nossa época, no nosso tempo. É o que mais temos. Pessoas que se vestem da religiosidade e esquecem da misericórdia. Aquelas pessoas que estão realmente sofrendo. Impureza, que é aquela atitude permanente na mente, no coração e nas emoções que só de olhar alguém esconde aquele desejo lascivo, aquela água perversa na boca
algo que faça com que o impuro possa fazer um sexo com a pessoa somente em pensamento. Esta carta é muito profunda. Esta carta trata a natureza carnal. E não tem como eu tratar ou pregar de forma superficial. Porque é exatamente o que o texto está dizendo. Idolatria, normalmente as pessoas associam exatamente ou somente às imagens. Esta é a idolatria mais infantil. Embora não deixe de ser idolatria, mas é a mais infantil. A grande idolatria não tem objetos do lado de fora. A grande idolatria, ela acontece de fato internamente. O amor ao dinheiro é uma idolatria. As riquezas adquiridas de formas desenfreadas é um tipo de idolatria. É um tipo de idolatria. Então nós temos claramente aqui a paixão por alguém que você está disposto a dar tudo e a não segurar nada. Muitas vezes porque ficou louco. É idolatria. Dar tudo, vou dar tudo a ela ou a ele e não segura nada. Libera geral. Idolatria. Paulo fala de feitiçarias. Do grego, é a palavra farmaqueia. Essa palavra designa aquilo que altera a consciência do ser humano. Designa aquilo que me deixa alterado. Desde drogas até estados mentais alterados, tipo paixão desenfreada. Também não deixa de ser um tipo de feitiçaria. Isso também é idolatria. Ele fala também das inimizades. Normalmente a inimizade está ligada ao ódio. Com esse sentimento no coração, esquece, jamais teremos comunhão com Deus. Muitas pessoas acham que alimentando ódio no coração, eles estão livres para estar orando e a sua oração ser ouvida. Negativo. Nesse caso, inimizade é um tipo de situação que deve ser corrigido. Não precisa esperar no sentimento miraculoso, e sim uma atitude. Resolver aquela situação de inimizade. Liberar o ódio. A primeira pessoa que vai ser beneficiada é você. É a primeira pessoa. E você vai destravar um mundo de bênçãos na sua vida. De toda sorte, principalmente bênçãos espirituais. Porfias, que é aquela disputa ou contenda persistente através das palavras, aquelas rixas, aquelas brigas incansáveis com palavras. Misericórdia, iras, na verdade ciúmes, vem antes, que é aquela possessividade. Tem gente que tem ciúme dos filhos com os avós. Tem pai que tem ciúme dos filhos com a mãe ou vice-versa. E ao mesmo tempo, esse tipo de ciúme traz muitas vezes aquilo que me faz romper com pessoas. Aquilo que me faz estar num estado de humilhação. Simplesmente por causa do ciúme. É um tipo de obra da carne.
obra da carne. Ira, a vontade que muitos sentem de matar, e às vezes guarda esse sentimento no coração por dias ou até mesmo por anos. Pode não fazer nada do lado de fora, mas internamente a ira domina esse tipo de pessoa. Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 26, que a ira no coração é um lugar onde o diabo encontra ninho. Quando você alimenta ira no coração, o diabo vai fazer ninho nele. É muito sério. Então não devo dar lugar. Irai-vos, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Resolva. E iremos nos irarmos. Mas precisamos resolver o mais rápido possível. O mais rápido possível. Discórdias, que é a capacidade de dividir unanimidades. Discórdia é rachar, é cortar no meio o coração. Cor tem a ver literalmente com o coração. É você pegar e discordar de forma maligna. A discordância em algum ponto de vista, de forma sábia, é saudável. Mas a discordância, a discórdia só pela discórdia, é algo que não produz, só produz rachadura no coração das pessoas. E não vai me levar a lugar nenhum. A lugar nenhum. Dissensões, que é a discórdia transformada em dissensão. Aquela ideia do bate-boca, facções, que é quando a discórdia e a dissensão viram partidos, grupinhos, e vão animando-os uns contra os outros. Invejas. Eu quero o que o outro tem. Eu quero até o rosto do outro, o corpo do outro. O corpo do Fernando, que é malhadão. Gente, é o que mais tem. Inveja. Eu repito esse versículo, quase todas as mensagens pregadas. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Aquilo que o homem pensa ser na sua alma, assim ele é. O homem, ele é o que ele pensa ser. Nós não precisamos de ter inveja de ninguém. Primeiro, nós temos um Deus poderoso, que ele é acessível. Pedir e dar-se-vos-á. Bater e abrir-se-lhe-á. Qual é aquele que pede de Deus que não venha a receber? Aquele que não busca, que não venha a encontrar. Nós, sendo maus, nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste. Será que Ele não nos dará aquilo que pedimos? Inveja. Inveja é um problema. Eu quero a inteligência do outro. As oportunidades do outro. Aliás, eu queria ser o outro. Eu não queria ser eu mesmo. Isso é o que mais tem. Bebedices. Aqui não tem a ver com os pileques. Que é um estado, aqui tem a ver com um estado de bebedeira constante. Paulo, ele instruiu Timóteo a beber um cálice de vinho. E cada um conhece o seu limite. Não estou incentivando ninguém a tomar os seus pileques da vida. Não. Mas não é pecado. É pecado quando você deixa ser bebido pelo pileque, pela bebida. Aí sim. Então nós temos aqui
glutonarias, que vai além que vai transformando a vida uns dos outros numa embriaguez coletivizada. Um ambiente que vai sendo uma embriaguez ambulante. Eu vou abarcando toda a minha família naquele problema. Eu vou trazendo a minha família ao mesmo sofrimento, a uma realidade desnecessária. Simplesmente. Então essas bebedices, ou seja, por onde a pessoa passa, deixa a cachaçada dos seus pensamentos, turvando os entendimentos daqueles que estão à sua volta. É esse tipo de situação que Paulo está tratando. Ele não está tratando você ir lá na sua casa com a sua família e tomar um champanhe. Dentro do seu limite. Todas as coisas me são lícitas. 1 Coríntios capítulo 6, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Por nenhuma. Glutonarias. Não só por comida. No passado os romanos comiam até não aguentar mais. Após ter comido tudo que tinha visto pela frente, eles iam a um vomitório e vomitavam até. Enfiavam os dedos ou o dedo na garganta e limpava tudo e voltava novamente para comer de forma desenfreada novamente. Voltava novamente para o vomitório e assim sucessivamente. Meu Deus, na mentalidade apostólica, glutonaria é a falta de controle sobre aquilo que a gente ingere, sobre aquilo que a gente bebe, ou sobre aquilo que a gente hedonicamente se lambuza sem parar. Ou seja, os hedônicos eram aqueles definidos pelos prazeres. A primeira coisa eram os prazeres. Aí ele continua. E essas coisas, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha a seriedade daquilo que o próprio Deus está nos ensinando pela sua palavra nesta noite. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A ênfase aqui está no praticar. Não é em quem cometeu um erro, por exemplo, saiu com uma prostituta, adulterou uma vez, caiu em si e largou. Eu não devo condenar ou acusar esse tipo de pessoa. Não é daquele que se encheu de ira, arrependeu-se e luta contra isso. Não é desse tipo de pessoa. É aqueles que deliberadamente, que usa da liberalidade, que usa da libertinagem para dar ocasião à carne. Para dar subsídios à carne. Para que faça com que a carne viva de forma sobrepujada pela existência. É exatamente disso. Não está falando de dificuldade, de enfrentamento. Aquela ideia das batalhas espirituais que cada um
de nós temos. Todos nós temos as regiões de enfrentamento, onde a carne vai militar contra o espírito e o espírito vai militar contra a carne. Todos nós temos. Paulo disse, lá no capítulo 7 de Romanos, o que eu quero eu não faço, o que eu não quero, isso eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Lembrando que Paulo tinha em torno de 57 anos quando ele disse isso. A carta foi escrita mais ou menos em 67 depois de Cristo. Ele já estava numa altura bem lúcida. Já tinha passado por todo tipo de experiência. E ele tinha esta ideia de que a carne dele militava contra o Espírito de Deus nele. Não é desse tipo de situação. Todos nós sofremos estes embates. Todos nós sofremos. Não é daquele que se encheu de dificuldades e é louco para sair delas, dando lugar ao Espírito de Deus para que o Espírito trabalhe nestas situações. Ele está falando de permissividade, da autopermissão de viver nisso ou disso como se fosse um direito de virar diabo. Tem gente que vive a vida de um demônio. É disto que Paulo está falando. Não é nem de um leão ou de uma hienazinha, que também tem os seus limites. Não. O primeiro conselho aqui é que não sejamos pessoas permissíveis com aquilo que é contra a nossa existência. E o segundo é que essas obras da carne não cessam, jamais. O indivíduo salta de uma para a outra, de um probleminha para o outro. Tem gente que comete tudo. Outros, escravos de uma delas. O bastante para ir destruindo a sua existência. E o conselho aqui é que eu devo dar razão ao Espírito Santo de Deus para que eu seja curado. Para que o Espírito Santo encontre o seu lugar para agir em nossa vida. Eu vinha dar de fato razão a este Deus Todo-Poderoso. E eu concluo finalizando no versículo 22 ao 26. Mas o fruto do Espírito é o verbo ser, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas, não há lei. Pratique de forma abundante. Que você der conta, que você seja abundante na benignidade, na bondade, na fidelidade, na mansidão, no domínio próprio. Que você seja abundante. Que o fruto do Espírito, que quando Deus nos dá, Ele nos dá com a vantagem de recebermos tudo de uma só vez. É um fruto, como se fosse uma mexerica, com vários gomos. Eu tenho o privilégio de aperfeiçoar em todas as áreas. E os que são de Cristo já crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos de possuir de vanglória, provocando uns aos outros, ele repete mais uma vez, tendo inveja uns dos outros. Esta é a mensagem. Que o fruto do Espírito de Deus possa superabundar na sua vida. Amém? Vamos orar?
Gostaria que todos ficassem de pé. Pai amado, nós te agradecemos em nome de Jesus pela tua palavra. Nós te damos graças por tudo. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos ajudar nas nossas fraquezas. Tua palavra nos diz que o teu Espírito nos aperfeiçoa é quando de fato estamos fracos. Porque o teu poder, ó Deus, só pode aperfeiçoar aqueles que se rendem a ti, ó Deus, em fraqueza, aonde o seu braço não conta, aonde o seu eu está fora, aonde a carne está completamente diminuída, aonde o teu espírito está sendo evidenciado, aonde o teu poder, ó Pai, poderá agir de forma plena, de forma poderosa. Te pedimos em nome de Jesus, ó Deus, que venhamos a dar lugar ao teu Espírito para a glória do teu nome. É em nome de Jesus que eu te peço que este poder venha a operacionalizar em nós, em nome de Jesus. Amém.